aqueles que entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus e a orientação segura para nós, devemos sempre nos regozijar quando, para resolver alguns problemas, administrar dificuldades, nós podemos abrir a palavra de Deus e encontrar nela a segurança de uma orientação que vem de Deus. Nós continuamos pensando assim, não importa o que diz a sociedade à nossa volta. Há um texto muito precioso que é o texto que quero comentar para iniciar neste ano o mês do lar. Efésios capítulo 4, a partir do verso 17. Assim eu digo a vocês e no Senhor, o apóstolo Paulo escrevendo, eu insisto que não vivam mais como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez todas as espécies de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. O que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Os que entendem bem esta palavra, e nós entendemos a palavra, o apóstolo Paulo estava escrevendo para a igreja, mas não há nenhuma dúvida que a aplicação perfeita é também para as famílias dos participantes da igreja do Senhor. É bom nós lembrarmos, amados, que não há relacionamentos significativos entre nós seres humanos onde não haja o desafio dos conflitos, Há pessoas ainda imaturas que imaginam que conflito é só para quem pertence ao diabo, mas não é não, né? Os crentes, nós temos conflitos também. E as razões dos conflitos são variadas, é a primeira coisa que quero dizer. Por exemplo, na família, parte dos nossos conflitos tem a ver com a formação diferente do marido e da mulher, que constituem começam esta família. A nossa criação, do homem e da mulher, meu e da minha esposa, são criações diferentes. As experiências nas famílias são diferentes. Aliás, eu tive a oportunidade de dizer para uma pessoa, no decorrer da semana, era uma irmã, eu disse, a irmã sabe que nós somos diferentes. Eu quero sugerir o que a palavra de Deus, eu quero indicar o que a palavra de Deus diz, mas a aplicação ou não, a coragem de aplicar os princípios bíblicos é de cada um. Em uma igreja batista, nenhum pastor que tem juízo impõe a decisão que ele acha melhor, ele orienta, é dever do pastor. E a palavra que eu dei eu sei que foi bem entendida, graças a Deus. A formação é diferente, os padrões em cada família são diferentes, especialmente padrões de disciplina, padrões de relacionamento.
Agora, os conflitos também ocorrem não apenas por causa de formação diferente do marido e da mulher, mas também por causa da notória imperfeição humana. Estou falando sobre pecado. Nós ainda somos pecadores. Mesmo após a conversão, a velha natureza está aí esperando só uma hora para se manifestar, não é? É só deixar, é só esquecer, é só abandonar a orientação direta do Espírito. Sim, é direta, porque quando nós estamos em uma situação de conflito, porque somos do Senhor e fomos, é uma palavra encorajadora, selados para o dia da redenção. Já quem é crente é selado para o dia da redenção. O Espírito reage imediatamente em nós, e nós sabemos que de fato estamos em falta. Isto aí é por causa da imperfeição que permanece conosco. O texto aqui fala sobre o velho homem e o novo homem. Pois bem, o velho homem ainda está aqui, mas o novo homem pode ter lugar, especialmente na medida que eu me entregue a Deus e creia que a orientação dele é sempre, afirmação, sempre o melhor. O próprio apóstolo Paulo, que tantas vezes é quase idolatrado e não deve ser, porque ele era ser humano como nós, Romanos 7, versos 19 em diante, ele afirmou assim: pois o que faço não é bem o que desejo, mas o mal que eu não quero, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Ele não está fugindo da raia, não, o pecado está nele, né? É dele, ele reconhece isto. Encontro assim outra lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo que outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando. Olha aqui a guerra espiritual. Isso é que é guerra espiritual, irmãos. Guerreando contra a lei da minha mente, a nova mente em Cristo, não é? Tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Aí ele afirma assim: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo sujeito a esta morte? Olha lá o que ele sabe. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. E dá graças a Deus por Jesus e pelo Espírito que habitou nele, e o mesmo Espírito que habita em nós. As evidências mostram, amados, que já estamos, graças a Deus, no processo do aperfeiçoamento. Todos nós, se crentes mesmo, se temos dado lugar para o Espírito, sabemos que não somos mais o que éramos. E o progresso continua na medida que Deus vai nos abençoando e nós nos entregamos a Ele. Curiosamente, estudiosos de famílias, gente séria, tipo James Dobson, e outros que nós conhecemos por intermédio dos seus livros, eles concordam no seguinte: a diferença entre casais que têm conflitos e os que não têm, que estão equilibrados, é simplesmente o fato de que os que vão vivendo de acordo com a vontade de Deus administram bem os seus conflitos. Conflitos sempre há. Naturalmente que não é próprio, como eu ainda afirmarei hoje durante este dia, não é próprio o marido revelar os conflitos que tem para todo mundo. Isso é íntimo. Nós precisamos entender isso. Hoje em dia há muitas pessoas que de fato não têm nem este entendimento. E de fato conflitos que têm dizem não para um conselheiro capaz e já comprovadamente respeitador das singularidades dos casais, mas contam para todo mundo. Tenha muito cuidado com as facilidades de internet, especialmente Facebook. Alguns contam não só as vitórias, às vezes, lamentavelmente, até algumas hipocrisias, mas contam até as suas intimidades. Isto é completo erro destruidor da qualidade da família e do respeito que deve haver na família entre marido e mulher e entre pais e filhos. Estou dizendo que todos os casais têm conflitos, todos. O que nós precisamos aprender é a como lidar com os nossos conflitos. Os que mantêm a harmonia são aqueles que sabem o que fazer, porque receberam excelente orientação. Não é a ausência de conflitos.
Um estudioso do comportamento humano chamado Mark Harkman, ele pesquisou por 20 anos este assunto e ele descobriu que aprender e aplicar os princípios para a solução dos problemas, dos conflitos, reduz grandemente as insatisfações que geralmente terminam levando, se continuadas, a separações e divórcios. No processo da administração dos conflitos, é interessante que surgem acordos. Há conflito, aí há acordo. Na minha casa foi assim também. No início do casamento, um conflito, um acordo. Isso me lembra uma historinha que ajuda a gente a aliviar a tensão. Porque falar sobre conflito traz lembrança, né? Alguns conflitos que vivemos e pela misericórdia de Deus foram resolvidos, Deus nos ajudou. O Dr. David Jeremiah é um pregador norte-americano, bem famoso, ele é muito interessante nos seus escritos. Estão à nossa disposição, inclusive, alguns dos escritos em português. Davi Jeremias. Ele ilustrou assim a questão de que a gente tem conflito e então adapta com uma solução, né, um acordo. A historinha dele é assim, ele gosta de historinhas, essa eu aprecio muito. Numa fazenda que criava muitos animais, um cavalo e uma pata resolveram o seu conflito desde o início assim. A pata foi logo dizendo para o cavalo, você sabe a diferença entre uma pata e um cavalo, né? O cavalo grandão e a pata lá embaixo, né? Pequenina. Diz assim, primeira regra, disse a pata, ninguém deve pisar o outro. Eu acho isso fabuloso, né? Ninguém deve pisar o outro. Lamentavelmente, às vezes no nosso relacionamento, quando nos descuidamos, deixamos as orientações da palavra de Deus de lado, nós pisamos o outro. E depois de pisado, é difícil, tantas vezes, ganhar novamente a confiança. Eu vou usar a palavra mais dura, o amor do outro. Agora mesmo eu conheço alguns que, de fato, têm se submetido à minha orientação, que estão tendo a maior dificuldade para reatar o relacionamento, porque esqueceram o fato de que um não deve pisar o outro. Um não deve pisar o outro. Quais são as áreas de conflito? Eu serei muito breve, porque os irmãos sabem quais são, é só para confirmar. Dinheiro, relacionamento com parentes, não fale mal dos parentes da sua esposa. Eu gosto de dizer assim, eu vou repetir, porque é valioso demais. Se a sua esposa começar a falar alguma coisa dura na sua avaliação do pai, da mãe, dos irmãos e dos primos, você, homem, marido sábio, não diga nem é mesmo. Porque se você disser é mesmo, a ira poderá se tornar na sua direção. Não diga é mesmo. Permita que ela, ou permita, senhora, permita que ele diga o que quiser. Às vezes é porque ele chegou no limite de alguns desequilíbrios de pessoas que não têm orientação. Não tiveram e, lamentavelmente, ainda não têm. Dinheiro, relacionamento com parentes, comunicação. Nós, maridos, somos conhecidos e tratados em livros mais especiais a respeito de que somos fracos na comunicação em comparação com as mulheres. É verdade. Todo homem precisa pensar nisso e cuidar disso, né? Agora, há esperança, sim, porque na medida que nos damos lugar para o Espírito de Deus, Ele nos ajuda. Olha, eu preciso me comunicar melhor. Será do seu estilo, mas ajude. Deus ajuda para que isto aconteça. Naturalmente que uma área de atrito é a vida íntima, a vida sexual. A vida sexual não é apropriada ou perfeita desde o início, ela vai se aperfeiçoando. E há muitas coisas que podem ser ditas aqui, mas não é o caso. É só lembrar que esta é uma área de muito atrito. Há muita ajuda séria a respeito disso de autores, de fato, abalizados. Disciplina dos filhos, essa está em voga. Disciplina dos filhos. Quando no casal vem de uma família frouxa nas disciplinas do filho, e a outra, o outro veio de uma família que de fato exerce a disciplina e abençoa assim, é um atrito certo. E nós precisamos ter cuidado com isso, a questão da disciplina dos filhos, até porque o tempo de disciplina dos filhos é brevíssimo. E se não for utilizado este brevíssimo tempo para ensinar disciplina, eles serão indisciplinados.
sofrerão amarguras e nós com eles, porque o sofrimento dos filhos e dos netos é dos pais e dos avós. Cuidem disso enquanto há tempo. Na hora que nós estamos disciplinando os nossos filhos, às vezes nós somos criticados pelo resto da família todinho. Assuma que a orientação da sua família é sua, especificamente. Meus irmãos, outra coisa que também é área de conflito, são as coisas que nós podemos chamar assim, são as coisinhas pequenas, mas difíceis, e tem que ser disciplinadas, né? Essas coisas pequeninas são especialmente os descuidos com organização do ambiente. Simples, né? Organização do ambiente. Toalhas no chão, sapatos fora do lugar, ou mesmo sapatos dentro da casa. Eu tive um tio do lado da minha mãe, que coitado, ele sofreu a vida toda, porque mas ele era aquele tipo bruto, ele trabalhava no campo e quando ele chegava em casa, ele entrava com as botas sujas em casa, só que a mulher, aquela mulher que ela era doente por limpeza. Na casa dela, o pai dela sempre tirava o sapato, até a chinela limpa, ele tinha que tirar lá fora. Ele não era japonês, não era brasileiro. Os japoneses têm este costume, este bom costume, porque fica a casa bem limpa, não é verdade? Assim me dizem. Por certo, alguns japoneses sujos também, eles são como nós, eu tenho certeza. Outra, detritos no ralo do banheiro. Quem junta? Irmãos, é preciso cuidar disso. Então, muitas áreas de conflito. Mas no conflito há duas coisas interessantes, né? Primeiro, existem conflitos que são resolvidos quando nós criamos juízo e queremos ajudar o outro, queremos nos adaptar. Mas existem conflitos que nunca vão ser resolvidos. São parte da vida. Parte da vida. Eu gosto muito da palavra de um autor, não lembro o nome dele agora, é uma leitura já de alguns anos, que ele disse que os conflitos que ele não podia resolver, ele administrou assim. Ele disse, a minha esposa só sabia, nós não sabemos nem quem ela era, né, mas é uma coisa possivelmente comum, a minha esposa só sabia abrir gavetas, aí eu aprendi que eu devia aprender a fechar. Quer dizer, era até o final da vida, ela abre e ele fecha, né? Lembra a história do acordo do pato e do cavalo, né? Um não deve machucar o outro, não deve ajudar o outro, além disso, até, não é? Além disso. Meus amados, nós temos de administrar os problemas com sabedoria, como eu disse e quero repetir, nós não devemos proclamar as particularidades do cônjuge nesta dificuldade de conflitos, porque isto é particular, isto é pessoal, é íntimo. Um grande autor para questões da família é Josh McDowell, norte-americano. Ele escreveu um livro intitulado Alegria de Viver, e ele afirma que nós temos sim de aceitar o outro de forma integral. Os problemas insolúveis da parte do outro têm de ser aceitos. A gente procura ajudar, mas a gente não fica guerreando o resto da vida, né? A gente adapta. Aceite o outro como ele é. É uma das exigências da vida familiar, não só entre marido e mulher, mas entre pais e filhos. E Peterson, outro grande autor sobre família, ele diz assim, lembremos-nos que ninguém muda o outro por ação direta. Ninguém muda o outro por ação direta. Se você discordar, eu posso conversar com você um pouco mais sobre isso. A gente não muda o outro por ação direta. Às vezes é tão difícil mudar, a gente não vai mudar, nós é que somos transformados. A história da abrir gaveta e fechar gaveta é uma prova disso. Mas, irmãos, o importante mesmo neste texto, na aplicação para a família, é que é uma orientação essencial para nós. Efésios 4, 17 a 32, um texto longo. É bom nós nos lembrarmos o seguinte, os efésios tinham uma cultura pagã, era início do poder do evangelho naquela cultura. Os que aceitaram Jesus tiveram de se adaptar a novos padrões, estilos de vida, inclusive nesta questão de solução de conflitos. E aqui algumas orientações interessantes. Nós
para sermos ajudados na solução dos conflitos, precisamos nos esforçar para criar uma atmosfera onde possam ocorrer transformações favoráveis para uma vida harmoniosa. E para construirmos uma harmonia na vida, né? um tempo especial, nós precisamos lembrar que um fator importantíssimo é o uso de palavras que edificam. Nenhuma palavra torpe, podre, torta, né? Mas só aquilo que edifica. Palavras, agora não é só ficar calado, né? E ficar remoendo o problema e não resolver, não é. Usar palavras que edificam. Alguns textos são interessantes. Por exemplo, Tiago deve vir à mente dos irmãos com facilidade. Este é o privilégio de quem conhece a palavra de Deus, né? Tiago é logo depois de Hebreus. Eu geralmente Tiago no capítulo, vou citar aqui para os irmãos, 3, a partir do verso 5, olha o que diz este texto, é para nós. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de muitas coisas. Vejam como um grande bosque incendiado por uma simples fagulha, ênfase, simples fagulha, uma coisinha de nada, né? Assim também a língua é um fogo, um mundo de iniquidade. Aí o texto continua, nós sabemos, né? Quando nós usamos de maneira errada a língua, nós aumentamos os conflitos. Nós devemos usar a nossa palavra, a nossa língua, por meio das palavras, intencionalmente para encorajamento. Ainda hoje de manhã eu estava estudando o texto bíblico e eu encontrei um verso muito interessante, Provérbios 12, 18, que diz assim: há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Ferem como espada, ferem como espada. Na minha vida de conselheiro como pastor, eu já ouvi muito essa questão de palavras que ferem. E quando o conflito é muito grande e não está resolvido, aquele que quer ferir já sabe a palavra que deve dizer para ferir. E o problema é gravíssimo, gravíssimo. Muitas vezes dá em destruição do relacionamento. Irmãos, uma outra coisa que o texto sagrado diz é que nós devemos dominar a ira. Isto é do texto mesmo, né? Capítulo 4, versos 26 em diante. 26. Disse assim: quando vocês ficarem irados, a gente fica, né? Não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. O que é isso? É fácil entender, né? Não acumule ira. Não acumule ira. Ira acumulada vai destruir. Vai destruir. Eu já encontrei pessoas que de fato tanto acumulavam ira e mal-entendidos que escreviam numa agenda. Parece brincadeira, mas não é. Quer dizer, tinha uma agenda que quando havia um conflito, a pessoa anotava o conflito. Quando eu orientei uma dessas pessoas, eu digo: olha, a primeira coisa, isso é orientação pastoral mesmo, porque é bíblico. Rasgue-se, jogue no lixo, jogue no livro. De fato, apazigue a sua ira antes que o sol se ponha. Aí ele diz assim: não dê lugar ao diabo. Aliás, todos nós sabemos que, lamentavelmente, a mortandade de mulheres casadas ou juntadas com alguém é grande no Brasil. Não sabe, isso é uma vergonha, esse tipo de violência, né? Sabe o que é isso? É acúmulo de ira. Ira vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Quando eu sou procurado por alguém que está passando por uma crise total no casamento, e não é só crente não, crente e descrente, quem aparece? E precisa dessa orientação. Eu uso sempre aquele texto que nós temos texto bem gravado no coração, nós mesmos, né? Diz assim: a palavra branda, Provérbios, desvia o furor, mas a palavra dura aumenta a ira.
Nós, se estamos nesta situação, ao experimentarmos uma dramática situação assim, devemos pedir a Deus a força de fechar a boca, para não dizer nada. Às vezes a palavra nem é dura, mas é assim entendida, assim entendida. Eu tenho temido às vezes por pessoas que buscaram a minha ajuda em tempos de conflito e que parece que não tinham mais humanamente a condição, demonstravam, não tinham mais a condição de controle da língua. Aí quem sempre nos ajuda a controlar é o Espírito Santo de Deus. Sim. Existe um livro de um autor do passado, creio que talvez nem esteja mais sendo editado, mas é O Temperamento Controlado pelo Espírito. Só o título já diz muita coisa, porque o que controla o nosso espírito, tantas vezes, o nosso próprio espírito, na questão da ira, palavras grosseiras, é o Espírito Santo de Deus. E aquele texto é precioso. Fui procurado uma vez por um irmão, que inclusive está aqui hoje de manhã, e ele disse assim: pastor, eu tenho um problema, talvez a minha formação, sabe como é que essas coisas, eu tenho uns ímpetos assim de ira, o que é que eu faço? Aí eu disse para ele: olha, entregue a sua vida ao Espírito. Mas como é que eu faço isso? Leia O Temperamento Controlado pelo Espírito de Tim T.M. LaHaye, L-A-H-A-Y-E. Ele leu, aí ele disse: pastor, já melhorei. Isso é para mostrar para os irmãos que funciona, irmãos. É o Espírito que nos domina, e aí começamos a experimentar a solução de alguns conflitos que pareciam totalmente impossível fazermos isto. David Jeremiah, que eu já citei, ele aconselha maridos a trabalharem na afirmação e no encorajamento de suas esposas. O caminho dele é esse mesmo, não é o inverso, de suas esposas, com palavras. E o famoso Gary Chapman, que é autor de um livro, As 5 Linguagens do Amor, que quem não leu deve ler durante a semana agora. É só procurar, que está por aí mesmo, é bem barato este livro. Ensina sobre como nós devemos agir nos nossos relacionamentos. Mas, na verdade, irmãos, casamento é mais só do que administrar situações e conflitos. É relacionamento de amor, Mas as esposas, as mulheres, por sua própria constituição singular, como feitas por Deus, desde a concepção. Porque é desde a concepção, né, irmão? Nós vivemos numa sociedade maluca, nós sabemos disso, né? Aí alguém aparece e diz que essa questão de macho e fêmea, homem e mulher, é construção social. Não é não, amados. Deus fez assim, macho e fêmea os criou. E não tem como mudar isso. Pode deixar o cabelo crescer, injetar o que você quiser em certas partes do corpo. Você continua homem, você continua mulher. E homem e mulher são muito diferentes. Amados, uma outra coisa, além de palavras de confirmação, é a seguinte: a prática de ternura no relacionamento. Ternura no relacionamento é o que acontecia se você, ao namorar, era uma pessoa bem intencionada e buscando fazer a vontade de Deus. É a maneira como você pensava, agia e tratava o seu namorado ou a sua namorada. Namorado ou namorada com o entendimento do passado. Os irmãos sabem porque estou dizendo isso, né? Namorado hoje é outra coisa, mas para muitos de nós ainda tem esse significado, até pela nossa experiência, né? Era o início do relacionamento, para descobrir como o outro é, qual é a sua formação. Inclusive, no tempo de namoro, no sentido clássico desta palavra, é um tempo de descoberta. E descoberto algo que vai trazer só conflito é sair fora, enquanto há tempo. E há tempo. E aqui eu quero dar um parêntesezinho, que é o seguinte: é prejudicial para os jovens que estão neste período de conhecimento do outro ou da outra, não é? No namoro, que pode dar em noivado e casamento, é prejudicial quando os pais de um ou de outro acolhem com extrema intensidade o outro, a outra,
Vamos dizer, se você tem um filho, acolhe a futura possível nora. Sabe por quê? Porque traz mais dificuldade para a cessação do relacionamento quando é necessário. Nós não devemos ser armadilha para nossos filhos ou filhas, porque de fato aceitamos o namorado ou namorada dele ou dela antes do tempo. A aceitação completa deve ser depois, quando o fato estiver consumado, para quem servir. E eu sei que serve para muita gente. Mas sim, então ternura. Irmãos, lamentavelmente tem muito homem que, porque não teve formação e ainda não pertence a Cristo, não sabe nada de ternura. São grossos. E há mulheres grossas também. Mas nos homens é muito mais comum. E é lamentável. Porque é quase impossível, e do ponto de vista humano, é impossível amar um grosso. Um grosso. Então nós precisamos cuidar da nossa vida. Nós que somos homens, letra maiúscula, precisamos tratar desta questão de ternura. Tratar desta questão de ternura. Isto é aprender a ser homem, segundo a vontade de Deus. Principal no texto. A prática de perdão. É principal isto. Os conflitos são bem tratados quando há perdão no relacionamento. E perdão com algumas características bem claras neste texto. Perdão honesto. Honesto. Pedido de perdão honesto tem a ver com o fato de que o faltoso reconhece a sua falta e declara: eu errei e eu quero ajuda para mudar. É perdão pedido honestamente para aquele que nós ofendemos, como o modelo do rei Davi no Salmo 51. Pequei. Lá com ele é com Deus, mas nós aqui é com o cônjuge. Pequei contra ti, pequei. Fiz o que era desagradável, ruim aos teus olhos. Isto pode ser aplicado também para o cônjuge. Perdão é algo que deve ser uma experiência o quanto mais cedo melhor depois da falta. A demora em reconhecer que errou só faz agravar o conflito. E o problema é que onde há um conflito e o conflito permanece, outros conflitos vão aparecer porque é da natureza da vida, como tem sido dito desde o início, e alguns conflitos não são resolvidos. Eles só são sepultados em cova rasa. Você sabe o que eu estou dizendo, né? Quando um corpo é sepultado em cova rasa, vai exalar mau cheiro e logo vai ser descoberto. Se não pela polícia, por animais. Por animais. Conflitos não devem ser sepultados, especialmente em cova rasa. Mas precisam ser tratados. E se vão ser tratados, tem de ser tratados por gente que já comprovadamente sabe como ajudar a tratar. O perdão também tem uma outra característica. Perdão é incondicional. Eu perdoo se. Não. É perdão, que não é esquecimento, mas é não levar mais em conta. Então, não há perdão quando a pessoa diz: olha, eu lembro que tu fizeste isso. Lembra a agenda? Não, o perdão é incondicional. Eu sei uma historinha muito interessante que eu repito, porque eu já contei aqui, mas ela é muito significativa. Era a festa de 50 anos de casado, boda de ouro. E o casal era realmente feliz. E aí um grupo de mulheres, sempre as mulheres, né, indagando um pouco mais, né, disseram: mas que maravilha, 50 anos de casados, isso é muito raro, isso não faz tanto tempo assim que isso aconteceu. Aí as mulheres disseram assim: conte para nós, para a senhora que estava completando 50 anos de casado, né, naquela festa maravilhosa, conte para nós qual é o segredo. Aí ela fez sinal que ia falar: é o seguinte, logo no início do nosso casamento eu prometi que eu faria uma lista das coisas que eu
perdoaria. Perdoaria. Quando ele falhava, eu revia aquela minha lista. Foi muito bom para nós. Foi muito bom para nós. Aí as mulheres que estavam ali disseram assim: olha, nós queremos saber quais eram as coisas que você disse que você sempre perdoaria. Ela disse assim: na verdade, pensando bem, aquela lista não tinha nenhum valor, porque eu perdoei sempre. Os discípulos perguntaram: quantas vezes devemos perdoar? Aí Jesus respondeu: 490. Não sabem do texto, né? É sempre, irmãos. Você está interessado no seu relacionamento, né? Solução de conflito, é sempre, é sempre. Quando perdoamos assim, estamos seguindo o texto. Verso 31. Livrem-se de algumas das amarguras. Já errei, né? Porque o texto disse assim, vocês estão lembrados, vocês têm a cabeça boa. Livrem-se de toda amargura. Indignação. Você está indignado? Livre-se de toda indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Pastor, isto existe na vida do crente? Ora, se existe. Porque eu sei, porque é a mesma tentação que às vezes eu tenho quando eu fico indignado. Não só, né? Na família nem tanto agora, porque eu aprendi algumas coisas destes 53 anos de vida, né? Então eu tenho alguma quilometragem, né? E eu tenho procurado fazer isto, porque Deus tem sido misericordioso comigo. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando mutuamente, para lá e para cá, assim como Deus os perdoou em Cristo. E Cristo perdoa ou não perdoa? Perdoa. E é por isso que nós estamos certos da nossa salvação e certos da vitória. Haja o que houver, isto está garantido. Nós cremos que a salvação que Jesus dá, e a única que Ele ofereceu, é eterna. E dou-lhes, lembre o texto, e dou-lhes a vida eterna, e ninguém os arrebatará da nossa mão. É um plural chamado plural divino. E os textos são muito inspirativos, né? Os nossos pecados são jogados no fundo do mar. E aí o teólogo disse assim, e está aí uma placa escrita assim, é proibido pescar. Eu adoro isso porque eu gosto de pescar, né? Eu não gosto da proibição de pescar, mas aí é pescar pecado, né? Dificuldade, conflito. Irmãos, falta grave estarmos relembrando os pecados do passado, porque afinal, cremos ou não cremos que Ele perdoou? Devemos crer. O que mais? Eu quero ainda dizer para os irmãos que é simples, mas é exigente sobre nós, este perdão completo. Isaías 43, 25, é um texto que vale a pena ler para os irmãos, até porque ele pode ser sublinhado, é assim que se diz, não é? Lembrei agora a professora de português de saudosa memória, Giralcina, ela dizia assim para mim, pastor, não é sublinhar, é sublinhar. Escrever uma marca embaixo, para nunca esquecer. Isaías 43, olha esse texto aqui bom, né? 43, verso 25, diz assim, sou eu mesmo, aquele que apaga, não se vê mais, apaga as suas transgressões, e por amor de mim, e que não se lembra mais dos seus pecados. Que texto, né? Apaga, glória a Deus por este conhecimento. Administrar conflitos
é um dos maiores e mais constantes desafios da vida em família. Portanto, precisamos pedir sabedoria a Deus para sabermos encorajar o outro, sabermos expressar ternura e sabermos perdoar como Cristo nos perdoou. Que Ele nos abençoe e que Ele restaure a vida daqueles entre nós, o alcance da voz, que de fato agora mesmo estão passando por conflitos, que já demonstram que podem ser fatais se continuarem neste caminho, caminho do conflito não resolvido. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.